Chamar para a mesa a mediadora, a professora doutora Fátima Vasconcelos, aqui da Universidade Federal do Ceará. A professora Fátima vai falar sobre construção identitária em narrativas autobiográficas. Agora eu gostaria de chamar o nosso convidado, professor da Unicamp, professor doutor Canavilil Rajagopalan. Vai falar sobre identidade, uma questão do que queremos ser e não o que se supõe que sejamos. Um belo título de palestra. Agora vamos convidar o professor doutor Ruberval Ferreira, aqui da UES. O professor Ruberval vai falar sobre os novos antagonismos e o fetiche da diferença no contemporâneo, entre a fragmentação e a demanda de um novo sujeito. Quero também agradecer o convite por estar aqui hoje com vocês mais uma vez aqui na Linguística e cumprimentar os colegas de mesa. Eu gostaria de apresentar, a Josi já fez uma prévia aí, os dois palestrantes que estão aqui ao meu lado. Bom, eu não tenho de modo algum tempo para falar um pouco mais do currículo do professor Rajon. Eu levaria quase todo o tempo da palestra. Então, é um pesquisador renomado, já ensinou em muitas universidades aqui nos Estados Unidos, na Inglaterra, com inúmeros artigos e livros publicados, mas assim, também teria muito o que dizer sobre ele, mas eu acredito que é conhecido da maioria dos que estão aqui. Ao meu lado, o doutor Ruberval Ferreira, também mestre em Linguística pela UFC e doutor em Linguística pela Unicamp. Ele é professor do mestrado em Linguística Aplicada da UES. E também ele integra o grupo de pesquisa coordenado pelo professor Rajon. Isso. Bom, eu sou psicóloga de formação, vocês vão perceber que eu sou um pouco estrangeira aqui. A minha formação de graduação em psicologia, sou mestre e doutora em educação aqui pela UFC, onde eu coordeno o grupo de pesquisa LUDICE, Ludicidade, Discursos e Identidades nas Práticas Educativas, na linha de pesquisa, Práticas Lúdicas, Discursos e Diversidade. Eu gostaria de iniciar, dizendo assim, do quanto é interessante para nós, do programa de pós-graduação em educação, essa interlocução que a gente tem conseguido manter aqui com os professores da linguística, e o quanto a linguística tem, nas últimas décadas, conseguido redefinir campos, conceitos e problemáticas também na área de educação. Isso para nós é muito importante. Vou passar então a palavra para o Ruberval, que vai falar sobre os novos antagonismos e o fetiche da diferença no contemporâneo, entre a fragmentação e a demanda de um novo sujeito. Bom, eu queria agradecer inicialmente esse convite que o professor Nelson me fez de poder participar dessa mesa redonda, cujo título é Identidade, Discurso e Interculturalidade. Não é isso? Eu preparei aqui um texto cujo título é Os Novos Antagonismos e o Fetiche da Diferença do Contemporâneo entre a Fragmentação e a Demanda de um Novo Sujeito. Mas eu gostaria de só ler o começo desse texto, para provocar um debate depois, porque senão a fala podia se tornar muito cansativa e muito enfadonha. Eu gostaria de começar essa fala dizendo que eu acho cada vez mais complicado e mais difícil falar de subjetividade no contemporâneo. Porque se nós formos observar o contemporâneo na forma como ele se configura, esse contemporâneo aí,
marcado por multiculturalismo, marcado por uma centralidade muito forte dos meios de comunicação, marcado por fortes antagonismos, de que forma nós poderíamos lançar um olhar sobre essa pluralidade de sujeitos no contemporâneo, de forma que esse olhar pudesse ter como resultado um conhecimento mais responsável sobre esses sujeitos. Quando eu falo em responsabilidade, eu estou me referindo a uma resposta que precisa ser dada por nós, observadores das coisas, e nos pretendemos ser observadores das coisas, uma resposta, responsabilidade aí, enquanto uma resposta a mais responsável possível do ponto de vista ético-político. Eu gostaria também de iniciar essa fala lembrando que identidade tem sido um tema que tem virado moda nos estudos, atualmente. Muita gente fala sobre identidade, as pessoas estão cada vez mais curiosas para entender essa questão da identidade. Mas é preciso que a gente também reconheça e diga isso, que a identidade ela não pode ser vista no mundo acadêmico, digamos assim, como uma tendência de estudo, como o termo tendência é percebido, por exemplo, no mundo da moda, em que um tema passa a ser um filão bastante explorado em determinado momento e aí depois que sai de moda, passa a ser explorado um outro filão, enfim, sem uma preocupação muito grande de dar o que eu chamo de uma resposta mais responsável a um conjunto de questões extremamente problemáticas que estão aí no mundo social contemporâneo e que, a meu ver, requer um olhar, uma visão que o teórico que eu gosto muito, chamado Slavoj Žižek, chama de uma visão em paralaxe, que seria uma visão construída a partir da observação de um problema ou de uma questão de muitos pontos de vista, porque cada ponto de vista nos dará uma certa dimensão das possíveis consequências éticas e políticas daquele tipo de investigação, daquele tipo de problema. Então eu acho que seria muito interessante nós observarmos a questão da identidade, da subjetividade, a partir dessa preocupação em construir uma visão em paralaxe dessa questão, tentando ver essa questão a partir de muitos pontos de vista, de preferência a partir de algumas articulações teóricas que eu considero fundamentais para uma visão mais inteligente, inteligência aqui no sentido de responsabilidade ético-política mesmo, sobre a questão. Então eu queria ler para vocês, só a título de instigar mais o debate, só o começo desse texto. Bom, eu gostaria de comentar minha fala dizendo uma coisa que eu disse na última mesa redonda de que eu participei num evento recente organizado pela UFC e pela UF, que foi a Semana de Humanidades. Eu encerrei minha fala neste evento dizendo que nós somos mais parecidos do que diferentes, que a diferença, quando vista mais de perto, nos mostra que nós não somos tão diferentes assim, que muitas vezes, que essa diferença é muitas vezes forjada nos embates sociais e ideológicos para justificar relações de dominação de maneira geral. Assim, caberia a nós, que falamos tanto de diferença e de identidade, pensá-la não como alguma coisa que é legítima em si ou inevitável, mas como algo forjado e ontologizado pelas práticas discursivas, um ato de investimento de sentido ou ideológico que transforma o que é condição de possibilidade de sentido, que é a diferença, numa coisa, num objeto, em última instância, um sujeito. Portanto, antes de dizer qualquer coisa sobre subjetividade, precisamos, antes de mais nada, entender que todas as formas de subjetividade resultam desse ato de busca do sentido via diferença, ou melhor, via diferenciação, ou ainda por essa estranha necessidade que temos de entender o ser de cada coisa. Como não temos como fazer isso sem o traço fundante da diferença, acabamos por transformá-la em coisa, em identidade e, novamente, em última instância, em sujeito. A meu ver, à medida que percebemos
à medida em que percebemos em que ponto autores como Marx, Nietzsche e Freud, relidos por autores pós-estruturalistas como Lacan e Derrida, se encontram, nos situamos no ponto mais interessante de observação da questão da subjetividade. É isso o que alguns autores da teoria social contemporânea tentam fazer em suas tentativas de entender o social em suas formas atuais e seus sujeitos. O cientista político Ernesto Laclau define a ordem social recente como uma ordem marcada pelo surgimento de novos conflitos e novos antagonismos sociais, como uma sociedade descentrada, constituída por novos sujeitos ou novos centros de poder. E esse descentramento tem que ser pensado a partir da impossibilidade de objetivação do mundo social, que é uma questão muito importante quando se pensa a questão da identidade. Porque essas identidades das quais nós falamos não são sujeitos enquanto objetividades, mas enquanto construções discursivas que, por sua vez, precisam ser vistas na relação com certas materialidades socio-históricas. Bom, já estava. Esses novos sujeitos, por constituírem novas formas de exclusão e novos centros de poder com suas lutas e reivindicações, são pensados na sua relação com a questão da transformação democrática da sociedade. Num livro bem interessante do Laclau, cujo título é Novas... Meus alunos aí me ajudam a lembrar o título. Novas Evoluções, Novas Reflexões sobre a Revolução de Nosso Tempo. É um texto, um livro que ainda está em inglês, que saiu, se eu não me engano, em 1990. Nesse livro, o Laclau faz uma discussão muito interessante sobre esses novos antagonismos, e ele tenta pensar esses novos antagonismos a partir da possibilidade de transformação democrática da sociedade. E o conceito de descentramento é muito importante. Ele mostra a sociedade atual como uma sociedade caracterizadamente descentrada. O que significa isso? Significa que é uma sociedade marcada pela pluralidade de novos sujeitos, que ele chama de novos centros de poder, ou novas possibilidades de luta, Esses novos sujeitos de que fala o Laclau são basicamente aqueles antagonismos sociais colocados pela explosão dos novos movimentos sociais que aconteceram nos anos 60, depois daquele histórico movimento estudantil que aconteceu em Paris no maio de 1968. Ele teoriza sobre esses novos sujeitos, sobre esses novos antagonismos, sempre nessa relação desses novos sujeitos com essa possibilidade de transformação democrática da sociedade, que é uma coisa sobre a qual nós precisamos debater muito. Até que ponto, uma das questões que eu tento levantar nesse meu trabalho é até que ponto nós devemos ver pelo menos essas subjetividades, que eles chamam de novos antagonismos, como como é que eu vou dizer isso? Enquanto uma possibilidade, digamos assim, de uma transformação mais radical da sociedade. Porque transformação, é sempre possível pensar em transformação social quando se fala desses novos sujeitos. Mas eu fico me questionando até que ponto é possível pensar, a partir dessas subjetividades aí, numa transformação mais radical. Porque à medida eu vou falar aqui sobre as subjetividades que eu considero que constituem o social contemporâneo, e a meu ver, existe um tipo de subjetividade que talvez seja muito mais interessante para nós pensarmos nessa relação, enquanto possibilidade de transformação do social em termos mais radicais, que é uma subjetividade cujo nome eu vou falar agora para criar um certo suspense. Daqui a pouco eu falo. Sobre esses antagonismos de que falou Ernesto Laclau, alguns desses antagonismos surgiram com os novos movimentos sociais, como eu falei agora há pouco, que explodiram nos anos 60. Outros estão relacionados à questão ecológica, as diversas formas de apartheid em todo o mundo, não só aquele apartheid famoso lá, que aconteceu na África do Sul, mas apartheid do tipo lutas entre israelenses e palestinos, a fronteira com o apartheid que separa o México dos Estados Unidos, enfim. Então, esses antagonismos estão relacionados à questão ecológica, outros, além daqueles do feminismo, da luta dos homossexuais, movimento gay, lésbico, movimento negro, além desses antagonismos muito conhecidos, ele fala também de outros antagonismos relacionados a isso, a outras formas de apartheid em todo o mundo, aos problemas de propriedade, mais recentemente aos problemas de propriedade intelectual, a biogenética, enfim. Mas, vejam bem,
Vejam bem como é complicado esse panorama de subjetividades no contemporâneo. Se fôssemos bater uma radiografia do mundo social atual para ver o que ele mostra em termos de subjetividades, veríamos que essas subjetividades guardam diferenças que vão além das que habitualmente são pensadas pelas discussões sobre identidade do contemporâneo. Verificamos que alguns desses sujeitos não podem sequer ser definidos por esse termo, pelo triste fato de que muitos deles são completamente esvaziados de qualquer conteúdo ou substância por outros sujeitos que lhes retiram o direito de serem sujeitos, o direito de exercício de uma subjetividade. Isso mostra que uma discussão sobre os sujeitos do contemporâneo envolve não só uma discussão sobre os antagonismos clássicos que surgiram na segunda metade do século XX, mas, sobretudo, uma discussão sobre essa subjetividade roubada. Sou eu que uso esse termo. Uma subjetividade roubada, negada a milhões de pessoas nos 4 cantos do mundo. Essa discussão demanda, pois, uma observação detida de quem é antagônico de quem nas sociedades atuais. Que relações, afinal, instauram esses sujeitos? E de que forma podemos chegar a subjetividades mais interessantes do ponto de vista de uma certa compreensão de dignidade humana? Para isso, precisamos entender que nem todos os sujeitos do contemporâneo se constituem por reivindicar alguma coisa, pelo simples fato de que a boa parte desses sujeitos é negado o direito mínimo, aliás, é negada a condição mínima para que possam fazer isso. Existe um tipo de subjetividade no social contemporâneo que merece destaque exatamente por conta do esvaziamento do conteúdo mais fundamental que constituiria qualquer sujeito. Trata-se de uma subjetividade chamada pelo filósofo Slavoj Žižek de subjetividade pós-traumática. Eis o nome do sujeito, sobre o qual eu creio um certo suspense. É essa subjetividade pós-traumática. Seu traço mais característico seria o esvaziamento daquilo que é fundamental a todo sujeito. Esse sujeito é chamado de sujeito não porque exercita uma subjetividade, mas porque constitui apenas uma forma sujeito muito parecida, segundo Žižek, com o sujeito cartesiano. Segundo esse autor, o termo pós-traumático é problemático porque muitos deles... Bom, ele usa o termo, mas ele não gosta muito. E ele vai dizer por quê. Ele acha o termo pós-traumático problemático porque muitos desses sujeitos convivem com o trauma cotidianamente. E olha, a gente pode imaginar pensar a princípio que esses sujeitos estão muito longe de nós, na África, na Ásia. Ledo engano. Nós temos muitos desses sujeitos na nossa realidade social. Sujeitos completamente esvaziados da condição mínima para que possam reivindicar qualquer coisa. E aí eu me lembrei, por exemplo, quando eu estava escrevendo isso, daquela menina que jogou gasolina num ônibus e matou um monte de gente. E aí quando essa menina foi entrevistada, aliás, quando a delegada responsável pelo caso conversou com essa menina, ela falou uma coisa que me deixou muito impressionado. Ela disse: a impressão que a gente tem é de que ninguém pode culpar uma pessoa dessa porque ela não sabe o que faz, ela não sabe direito o que faz, ela não tem um pingo de remorso. E ela não tem remorso por quê? Porque ela é esse sujeito do qual foi roubada a possibilidade de ser sujeito. Foi negado a esse sujeito o direito mínimo de ser sujeito, minimamente falando. Bom, segundo esse autor, o termo pós-traumático é problemático porque muitos desses sujeitos convivem com trauma cotidianamente. Essa subjetividade, seja ela continuamente traumática ou pós-traumática, advém de experiências de guerra, isso em termos gerais. Experiências de guerra, de tortura, de estupro, de conflitos étnicos sangrentos, de exclusão social extrema, no nosso caso, de terrorismos, enfim. Esses sujeitos, segundo ele, segundo Žižek, estão tão destruídos psiquicamente que estão desprovidos da libido do seu ser. São pessoas que não são mais capazes de estabelecer empatias, que não têm mais ligação com o mundo. São sujeitos que vegetam sem desejo algum. Em termos de uma relação entre psicanálise e teoria social, esse sujeito, segundo Žižek, pode ser visto como a nova forma da figura do proletário, porque constitui tão somente uma forma sujeito.
Ele lembra que para Marx o proletário não é de Jack, isso. Lembra que para Marx o proletário não é tão somente o trabalhador que é explorado, mas uma forma pura de sujeito destituída de todo o conteúdo substancial, apenas uma forma. Mas o drama da subjetividade, a desgraça não para por aí, ela é um pouco maior. O drama da subjetividade não encerra aí. Falar de subjetividade no contemporâneo exige também a desconfortável tarefa de falar de uma subjetividade que nem é antagônica no sentido clássico do termo, nem pós-traumática, e que, no fim, é a mais problemática de todas, porque, de certa forma, está na origem de todas elas. A subjetividade dominante também precisa ser estudada. A subjetividade dominante, chamada por muitos teóricos de uma subjetividade cínica e dissimulada, porque se deixa, por uma questão de comodidade, conforto e bem-estar, fazer-se refém dos valores mais problemáticos do capitalismo e sua lógica orientada para o mercado. Uma subjetividade cujos símbolos mais definidores seriam iniciativas como Criança Esperança e os teletons da vida, forjadas para aliviar o desconforto e a culpa que pode acometer esses sujeitos, de vez em quando alguma coisa muito cruel ameaça abrir aquela janela que lhes dê vista, ainda que não muito nítida, para o deserto do real, para usar um termo de Baudrillard. Seu extremo, que seria a subjetividade pós-traumática, é que eu situo as subjetividades antagônicas do tipo feminismo, movimento gay e lésbico, movimento negro e outras tantas subjetividades. Na meu ver, elas estariam, esses novos antagonismos de que fala, boa parte desses novos antagonismos de que fala o Ernesto Laclau, nesse livro chamado Novas Reflexões, esquece esse título. Nesse livro de 1990 do Ernesto Laclau, boa parte desses novos sujeitos de que ele fala estão, a meu ver, no espaço entre uma subjetividade cínica e dominante dissimulada e o seu extremo, que seria essa subjetividade pós-traumática e, na maioria dos casos, traumática, porque esses sujeitos convivem cotidianamente com o drama, com a crueldade, com a perversidade, com o trauma, em linhas gerais. E com relação a essas identidades, a esses sujeitos antagônicos, vejam bem, o que eu acho de mais problemático na abordagem desses sujeitos, aliás, quando nós olhamos para esses sujeitos e suas formas de subjetividade, suas reivindicações, enfim, para as identidades de maneira geral, hoje, nesse caldo social contemporâneo, cuja diferença é tão inflacionada, é exageradamente inflacionada, porque nós somos mais parecidos do que diferentes, a meu ver. O que é que eu percebo? Que a diferença, ela foi, bom, como eu falei no início dessa conversa, que ela foi primeiramente ontologizada. A diferença foi transformada em objeto. Olha, vejam bem, qual é a consequência disso? Quando nós transformamos a diferença em objeto, nós estamos criando coisas ou possíveis novos, aliás, possíveis não, ou novos sujeitos, novos compradores de novos produtos, ou seja, nós estamos, de uma certa forma, transformando a diferença em mercado e em mercadoria. Quando eu falo nós, estou me referindo a uma lógica do capital como um todo. O que eu observo de mais problemático, nessa coisa que eu chamo de fetiche da diferença, bom, fetiche lembra feitiço, lembra o enfeitiçamento da linguagem de que tanto fala aqui Wittgenstein. Né? Sugere tudo isso. Sugere dissimulação no sentido de má elaboração de um problema. Quando eu falo em fetiche da diferença, eu estou pensando basicamente nesse fenômeno, desse processo bastante complicado, a meu ver, de transformação da diferença em mercado e em mercadoria. E aí nós caímos na armadilha da linguagem, que eu tanto falo para os meus alunos. Nós caímos na armadilha da linguagem porque o que torna possível esses sujeitos, a psicanálise diz isso, não sou eu que estou dizendo, já vou encerrar. O que torna possível esse sujeito
é alguma coisa que não pode ser simbolizada, porque todos esses sujeitos emergem do inconsciente. Segundo a psicanálise, o inconsciente é aquele, o seu núcleo seria um vazio estruturante ou uma falta. Daí porque Laclau vai se apropriar dessa tese e vai dizer por que o mundo social não pode ser objetivado. Né? Por causa da impossibilidade. Por que é impossível objetivar o mundo social? Porque quando nós vamos tentar fazer isso, nós esbarramos nos antagonismos que seriam o limite de toda e qualquer subjetivação. Então, se esses sujeitos emergem de uma zona que não pode ser simbolizada, esses sujeitos não podem ser percebidos, aí eu falo enquanto identidades mesmo, não podem ser jamais percebidos enquanto substancialidades, mas como construções sócio-históricas tornadas possíveis por conta de determinadas relações que nós criamos e estabelecemos uns com os outros. E essas relações nem são necessárias nem inevitáveis. Essas relações poderiam ser construídas de outra forma, se fosse outra a forma de percepção do humano pelo próprio humano. Muito obrigado. Eu gostaria de trazer também algumas inquietações de um outro lugar, né? Falando de um outro lugar, que eu chamei aqui a minha fala, né? De construção identitária em narrativas autobiográficas. Eu vou situar um pouco de onde parte essas inquietações. Nós estamos realizando uma pesquisa desde 2007, ainda inconclusa, cujo título é Práticas Lúdicas de Ontem e de Hoje, um estudo exploratório da memória lúdica